Cultura e Harmonia está de volta. Tempo e controle do César. Este é um tempo bem aproveitado. Sim. E os microfones estão abertos para a cultura. Olá, pessoas queridas, sintonizadas na frequência da sensibilidade e da criatividade. Começa agora o podcast onde a cultura encontra o coração e todas as artes farão muito sentido. Bem-vindos ao Cultura e Harmonia. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer culturafônico tê-los aqui conosco dessa vez. Eu estou mudando. Cada dia uma surpresa diferente. O episódio de hoje traz um convidado maravilhoso. É uma honra receber esse fotógrafo, esse artista multi, né? O J.C. Bergamo, o fotógrafo das estrelas, que tem uma história belíssima, tem uma arte toda em cima disso. Então, Bergamo, a gente, se me permite chamá-lo assim, né? Claro, por favor. Prazer todo meu. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, fale um pouco sobre você. Em primeiro lugar, muito agradecido pelo convite. Fico assim lisonjeado também de poder estar aqui, falar para a sua audiência, né? E, enfim, me apaixonei por Balneário Camboriú e vim viver aqui, né? Mas eu vou começar a história lá atrás, né? No finalzinho dos 80. Bom, eu acabei me tornando fotógrafo de moda, mas antes disso comecei minha carreira como modelo, né? Então fui modelo no final dos anos 70 para 80, no começo dos anos 80. Adorava a noite de São Paulo, né, como todo bom garoto na época, né, ia dançar na discoteca. E pelo fato de eu querer ter sido baterista, mas não pude ser porque eu tomei pau na escola e meu pai sumiu com a bateria. Ficou mais fácil, né? Não se preocupe, temos uma aqui. Eu acabei não, vamos brincar ainda. Mas eu acabei que descobri que com a coisa do ritmo eu gostava de dançar, e eu com essa coisa de dançar, de ir para a noite em São Paulo, comecei a dançar muito, virei dançarino na noite de São Paulo. Conheci todas as modelos na época, o pessoal, os produtores, e começaram a me chamar para fazer os desfiles de moda, porque naquela época os desfiles tinha uma coreografia, não é como hoje que é só a passarela, né? E com isso eu acabei me tornando modelo, fiz alguns desfiles, cheguei a desfilar para Pierre Cardin em São Paulo. Que idade tinha nessa época? Era garotão, tinha uns 22 anos, 21 anos, era bem jovem. Que legal. Então, na realidade, eu acho que até menos, não. Quando eu comecei, eram 19 anos, depois eu fiz o exército e aí voltei de novo com tudo a trabalhar. Tinha 21 para 22 anos. Eu vou pedir para te regredir um pouquinho mais no tempo. Porque assim, aqui a gente gosta de contar aquela historinha de como a gente viveu na infância. Sim, né? É legal. Então assim, legal. Onde você nasceu. Sim. E como que foi essa tua história de entrar para a arte mesmo. De teu pai. Sim, na realidade assim, eu sou... Pai incentivou, mãe incentivou, sim. Não? Como que você teve esse primeiro contato? Eu venho de uma família de italianos, né? Sou descendente de italianos direto. Na realidade, os meus avós eram italianos. Meu pai foi um administrador de empresas e minha mãe sempre foi uma pessoa muito artista, porque ela foi assim, foi campeã brasileira de natação na época dela, era uma esportista, né? E a minha mãe, inclusive, foi que nos apoiou muito no sentido assim de irmos para o surf. Eu sou um surfista das antigas também, gosto de pegar onda. Que muito isso, o que ele não fez? Eu sempre fui um garoto muito ativo, sabe? Sempre gostava de novidade, de coisas boas. Por isso que eu acabei com a coisa de dançar, de ser modelo e tal. Eu não tinha preconceito com nada. Eu queria entender como é que era viver legal, ser feliz, né? Acho que eu sempre fui um garoto muito feliz, assim. Sempre tive uma oportunidade de ter pessoas legais do meu lado, né? E uma família maravilhosa que me ajudou tanto. E aí o que acontece? Eu sou o terceiro de quatro filhos, né? E do segundo, para mim, tem 2 anos de diferença. O segundo irmão, né, o mais velho que eu, foi um grande ilustrador e diretor de arte publicitária em São Paulo, ganhou prêmios, inclusive, internacional. Meu irmão foi um cara muito fera. Hoje ele se dedica a artesanato, ele faz um trabalho de arquitetura artesanal, ele constrói barcos de madeira, tem um cara que faz design e tudo, né?
Mas naquela época ele me incentivou a ser fotógrafo, porque ele falava, pô, você tem que ser fotógrafo, você gosta tanto de todo esse visual. Aí, porque eu gostava de acompanhar minha mãe, que pintava também. Então tive esse dom, assim, Já desde a infância. esse lado, assim, dos dons, né, da família que puxou um pouco para mim, né, no sentido das artes, né. Tive familiares também, músicos na família. Tive o meu tio, irmão da minha mãe, foi um compositor conhecido no Brasil, que é o Lúcio Cardim. Inclusive muitas músicas que de Lupicínio Rodrigues acham que é de Lupicínio e é dele. Olha só. É de uma época mais antiga. Pessoal, né? aqui, ó, vivo e a Resgatar cores isso aí, do né? nosso podcast, uma informação muito importante, tá? Para que fiquem nos anais da história, Sim. de que o Cardim escreveu muitas músicas que foram Para ele. dadas para, ou ditas como sendo... De Lupicínio, é De verdade. Lupicínio. Então eu tive também esse lado, por isso que é o lado da música, né? Sim. Que surgiu quando eu era garoto ainda. Mas aí o que aconteceu foi que eu acabei querendo ser baterista, como todo bom garoto só queria tocar batera, não queria estudar, né? Tomei pau na 8ª série e meu pai sumiu com a bateria, porque meu pai era linha dura, né? Meu pai era um cara assim... Ainda bem, né? Não, eu acho que foi assim um mal essencial, né? Claro. Putz. E aí o que aconteceu foi que com essa coisa da discoteca, né, eu acabei que me apaixonei pela coisa da moda. E aí quando eu entrei a primeira vez no estúdio, foi aí que a coisa falou, nossa, eu quero quero viver aqui dentro, né? Realmente foi uma coisa assim, foi paixão mesmo, à primeira vista mesmo. E aí o que aconteceu foi que surgiu uma oportunidade na época para ser produtor de moda na Editora Abril. Naquela época era difícil, eram mais meninas que faziam produção de moda. E eu fui um dos poucos homens que começou fazendo produção. Eu comecei trabalhando na Cláudia Moda naquela época, né? Fiz Cláudia Moda, Cláudia, Capricho, Nova. Depois fui para Playboy fazer moda na Playboy. E aí tive o convite para ir para a Vogue. E aí comecei a trabalhar na Vogue já no 84, mais ou menos. Já foi em 84. Trabalhei ao lado da Regina Guerreiro, que foi uma sumidade, ainda é uma sumidade da moda. Sim. Foi uma das mulheres assim... que mais conceituaram a moda perdão, no Brasil. E com isso eu realmente falei, não, eu quero ser fotógrafo de moda. E era uma coisa que para mim, eu abraçava tudo que eu podia dentro daquilo que eu gostava. Que legal. Né? Até porque tu já tinhas vivido um pouco essa coisa do palco. Exatamente. Mas quando eu senti que eu poderia dirigir tudo aquilo me encantou. E aí foi quando eu comecei a querer aprender para me tornar um fotógrafo. Claro. Aí conheci... Oi? Eu sou Capricórnio. Meu negócio é trabalhar mesmo. Adoro trabalhar. Eu total. Então o que acontece é que conheci o Takano, que foi um fotógrafo japonês que trabalhou no Brasil há alguns anos, depois ele voltou para o Japão, foi um top fotógrafo. E com ele eu aprendi essa história de todo como funciona o estúdio, né? E aí Só não a trocar aquele filme. Não, ele era terrível, né? Quando eu ficava olhando assim, eu ficava olhando assim para aprender quando ele estava trocando o filme na máquina, né? Para entender como é que era o processo e tal. E quando ele percebia que eu estava olhando, ele virava de costas. Ele não entregava o ouro, né? Mas isso para mim foi ótimo, porque me instigou a estudar, a buscar, né? Tanto que eu sou autodidata, eu nunca fiz curso de fotografia. Exato. E aí comecei a investir em livros, aí comecei a ir atrás, né? Eu lembro naquela época que eu ia na La Selva, que era uma papelaria e livraria, né? Que tinha no aeroporto, lá em São Paulo, de Congonhas. Eu lá ficava buscando os livros importados que chegavam de fotografia para poder estudar, entender, né? E aí foi assim, aí eu comecei, foi praticamente, eu fiz produção de moda até 87, na Vogue, depois saí da Vogue e me tornei fotógrafo. Eu me lancei como fotógrafo no mercado em 88. E aí o que aconteceu foi que foi incrível. Eu tive uma primeira oportunidade pelo fato do meu irmão naquela época ser diretor de arte. Um amigo dele me chamou para fazer uma campanha na Salles Interamericana, estava chegando a C&A no Brasil. E eu fui uma das primeiras campanhas para mim que apareceu para fotografar. E aí quando fizemos a produção das fotos e tal, não sei o que, mandei para o laboratório, me liga no dia seguinte o laboratorista desesperado, o dono do laboratório, dizendo
cara, como é que eu vou fazer? Os caras erraram todos os filmes aqui, tá tudo direito, tudo colorido, mudou tudo. Eu falei, calma, deixa eu ver o que tá acontecendo. E eu sempre com o japonês aprendi a guardar um filme, nunca entregava tudo, porque eu tinha uma reserva. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha uma reserva. Naquela época não era que nem hoje que você fotografa e olha. Você tinha que esperar revelar, fazer teste saber o que deu. Não, a gente ainda fazia um teste de ponta, que mandava revelar um pedacinho do filme para ver como estava, né, a revelação, mas mesmo assim a gente não tinha uma super segurança, né? Tinha que ser muito técnico na época, então tinha que estudar mesmo, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei no laboratório, falei, olha, que aconteceu? Deixa eu ver. Quando eu peguei assim, eu peguei o filme, que eu olhei assim, aquele rolo de filme, eu falei, nossa, que bárbaro, ficou demais, porque deu uma viragem de cromia, então ficou tudo colorido. Então amarelo virou azul, azul virou verde, verde virou, ficou assim, tudo parecia uma pintura. E aí eu falei, peraí, cara, vamos entrar no laboratório, vamos revelar esse filme que eu trouxe. Eu peguei um outro filme e revela exatamente como você fez aí. Aí ele pegou, revelou tudo, né, em cima do erro, e eu fui anotando todas a temperatura, o tempo de revelação, o banho, tudo aí. Aí fiz uma técnica do erro. E com isso, olha, com isso, que vai dar isso. Com isso eu fiz uma imagem, fiz alguns trabalhos, né? Aliás, a campanha na época foi indicada a prêmio, porque por sorte o diretor de arte também pensava fora da caixa, falou, vamos pôr isso aí, Bergamo, foi legal, vamos fazer, né? Que coisa bacana. E no fim a campanha saiu assim. E na época eu fui convidado por uma, eu lembro até hoje, chamava Ana Maria Guarilha, que era uma repórter da Folha de São Paulo, me convidou, saí na capa da Folha Informática, saiu 2 fotos minhas, uma do Bob Wolfs, que já tinha 15 anos, um baita fotógrafo, né? E também o Elizabeth, que era um grande fotógrafo de moda, que estava chegando de Nova York com 7 anos, e eu tinha 1 ano de mercado, né? Então, foi um negócio assim, ela até falou, Bergamo, vamos pôr 2 anos aí na matéria, né? Hoje eu posso contar, né? Você era uma revelação. Vamos pôr 2 anos aí. Aquela mudançazinha no portfólio, só fazer uma... Vamos pôr 2 anos. Você é de brasileiro. O povo vai ficar bravo com você aí. E aí, no fim, essa campanha, essa matéria saiu, e aí eu comecei a trabalhar para trabalhei para grandes agências de publicidade, Macan, fiz grandes agências. Esses lugares de publicidade, te procuravam ou vos procuravas a eles? Não, no começo a gente apresentava o portfólio, né? Mas quando aconteceu essa divulgação, que viram que eu estava numa proposta totalmente diferente, eu comecei a ser buscado pelas agências, né? E aí o que aconteceu? Como eu tinha o contato através do Takano na Fujifilm, eu conheci o diretor da Fujifilm, que era um japonês, ele gostou do meu trabalho. Quando ele viu essa matéria, ele me chamou lá e falou, Bergamo, como é que você fez isso aqui? Porque eu usei o filme Velvet, que eu trabalhava com o filme o filme da Fuji, eu gostava mais do que da Kodak, era mais colorida, era mais viva. Né? Tinha uma diferença? Tinha era uma cor mais forte, assim, mais contrastada, e eu gostava dessa coisa da cor, né? Sempre teve comigo as coisas da cor, apesar que eu adoro preto e branco também, mas no sentido... do que aconteceu foi que ele falou assim, Bergamo, como é que você fez isso aqui? Porque ficou completamente diferente, né? Aí eu peguei o filme e falei assim, você quer saber como ficou isso aqui? Ele falou assim, claro, você tem que contar essa técnica para mim. Eu falei, é mistério. Chegou a sua vez de escolher o leite. Aí tu se lembrou do japonês. Peraí, deixa eu... Esse é o pulo do gato. Mas foi interessante, porque ele, como sendo japonês, também achou graça. Ele morreu de rir com essa história, porque ele não esperava, né? Claro. E aí no filme fui convidado e fiz a minha primeira exposição na Fujifilm, que era a Casa da Fotografia Fuji, que foi um espaço maravilhoso, só passaram caras incríveis lá. E eu tive essa oportunidade, fiz essa primeira exposição individual minha aqui no Brasil. Que bacana. E eles me levaram para Barcelona para lançar o filme. Era o Velvet, que estava sendo lançado em Barcelona, que já estava rolando no Brasil. Só que não tinha sido feito um lançamento no Brasil. E eles iam lançar o Provia, que vinha depois. Aí, com essas imagens do meu trabalho, foi lançado o filme para os profissionais lá em Barcelona. Né, eu quero só fazer um parênteses aqui, que eu acho muito legal, porque assim, o que a gente percebe em muitas entrevistas que a gente fez aqui, nem tantas ainda, né, mas assim, é sempre uma surpresa, você é o nosso convidado 7, né? Ah, que legal. Então, assim, muitas coisas da arte, né, elas entram em harmonia, e aí a cultura entra em harmonia por uma questão
às vezes muito sui generis, muito diferente do que, não é uma coisa assim, vou fazer, ou foi programado. Não, aconteceu. Aconteceu o erro, a foto tá ali, gente. Tá? Não é uma das fotos dessa técnica. Foi essa foto que me levou para a Espanha. Essa foto que levou eu para a Espanha. Essa foto, eu ganhei inclusive um prêmio no mesmo ano. Foi tudo assim. Eu ganhei o prêmio, a Fuji me chamou e eu fui para Barcelona com o trabalho, e essa foto com o prêmio. Essa foto eu ganhei um prêmio na revista Photo francesa entre os 30 melhores portréis do mundo naquela época. Não foi em 93 isso, né? E isso me colocou muito bem já na chegada em Barcelona, porque logo de cara eu tive o convite de uma pessoa que fazia produção de moda, que foi na minha exposição, que trabalhava com a Vogue Espanha. E eu voltei a trabalhar na Vogue como fotógrafo, né? Para mim foi uma só coisa que lá. Só que lá. Na época para mim foi uma coisa assim que poxa, era esse deu up na tua carreira. Era um sonho de garoto, né? Já entrou com as portas abertas. Exatamente, então. para mim foi muito legal porque isso. É um mercado bastante disputado, né? Eu Lá tenho essa impressão de que é muito um outro difícil. mundo. Lá não existe meio termo, né? Lá ou você é um profissional, você não é. E existe Então, essa coisa de indicação ou não? Você tem que mostrar existe o a próprio indicação, trabalho. mas desde que a pessoa seja realmente profissional. Não é diferente daqui dos padrinhos, né? Existe padrinho no mundo inteiro, mas assim, ou você é um profissional e está sendo apadrinhado porque é bom, ou você não é apadrinhado, entende? Você não é aquele profissional. Então, a diferença da Europa para o Brasil, no sentido cultural da palavra, é que lá existe uma ética de quem realmente faz aquilo acontecer de verdade, que sabe o que está fazendo, que controla, que tem domínio da técnica, tem domínio do trabalho, né? Entendo. Então o artista ele realmente é mais respeitado lá porque sabe o que está fazendo, né? Então tem esse diferencial de mercado, né? Existe esse critério de avaliação, de entendimento, existe, né? Porque foi assim, depois de respeito, um ano... né? De respeito. Exatamente. Depois de um ano vivendo em Barcelona, eu voltei para o Brasil, fiz a exposição aqui, porque eu levei a mesma exposição para lá, já impressa, né? E quando eu cheguei lá, eles fizeram de novo outras ampliações com uma qualidade maior do que eu tinha levado do Brasil, e eu fiquei com 2 exposições do mesmo tema. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fui convidado na época pelo assessor de cultura da época da prefeitura a fazer uma exposição no Centro Cultural São Paulo. Eu estava chegando mesmo de volta e tinha 2 exposições do mesmo tema, e por coincidência eles também estavam fazendo um corredor das clínicas. Eles falaram onde eu quero expor, né? Eles falaram no Centro Cultural São Paulo ou no corredor das clínicas do metrô, que eles estavam inaugurando uma galeria. Eu falei, olha, eu tenho material para as 2. De repente a gente faz um simultâneo e põe um trabalho de moda, porque era mais moda, tem um conceito artístico mais moda, para as pessoas, para o povo, para o povão, porque a moda era muito elitizada, não existia assim, um critério para as pessoas mais simples ou que não tinham cultura de acessar. E eu falei, não, vamos pôr moda para o povão, tem que mexer com isso aqui, né? E você levou? Levei as 2 exposições. O Centro Cultural São Paulo foi para o pessoal, para os convidados mais de imprensa, convidados especiais, e em simultâneo eu inaugurei no mesmo dia a mostra no metrô para a galera, para o povão todo. Como eu te falei, eu acho essa coisa da interferência urbana muito legal, porque é onde você aproxima, que é nosso objetivo aqui, é aproximar a cultura, para mim foi assim, um virar de chave mesmo, porque eu percebi o quanto as pessoas têm necessidade da cultura, da arte, né? Acabaram que foram 360 mil pessoas nessa mostra. Chegou parametrô lá, foi uma coisa incrível. Aí me chamaram na televisão, aí eu comecei a dar entrevista para todo mundo. Então teve algum... Eu digo que eu tenho assim... esses dias eu tinha nascido virado para a lua, né? Com certeza. Porque aconteceu essas oportunidades do nada. E na realidade... Mas o bacana é que você não, assim, os convites apareciam, não é que eu buscava, não é que eu ficava atrás das pessoas, né? Eu consigo entender o que quando a gente fala dessa leitura que o europeu faz, né, e do respeito que você falou. Então, assim, começaram a entender a tua arte
e respeitar isso. Exato. Né? Como uma pessoa que estava, um expoente, né? Com coisas que apareceram, mesmo que com o erro, mas um erro para dar certo. Né? Então, isso é maravilhoso. Foi uma oportunidade que eu vi de falar assim, poxa, eu estou entrando no mercado com gente muito fera, aí eu preciso pensar fora da caixa, preciso mostrar algo que seja diferente. Né? Então, isso eu aprendi vendo no dia a dia como um modelo, como um produtor de moda, porque trabalhei com vários fotógrafos, não foi só com o Takano, né? Inclusive com alguns desses que eu falei, cheguei a trabalhar até como produtor, não fiz muita coisa, mas fiz alguns trabalhos na época das revistas da Editora Abril, depois na Vogue também. Mas assim, foi uma oportunidade que eu agarrei, né? Falei, vou pegar por aqui porque eu acho que vai ser uma coisa diferente, e deu certo, né? Aí o que aconteceu foi que eu acabei dando várias entrevistas e as pessoas me perguntavam, Bergamo, qual é o seu novo projeto? Mas o projeto é que eu estou indo embora do Brasil. Então eu falei, mas você é louco, Bergamo, agora que todo mundo te conhece aqui, você vai embora. Eu falei, não, agora eu vou sair fora porque eu quero voar, eu quero aprender. Era o momento certo. Porque se eu ficasse, eu acho que eu ia criar raiz e nunca mais ia sair, eu não ia ter essa... Que idade tu tinha na época? 26 anos. 26 anos. 26 anos foi quando aproveitou por lá, 26, não, tinha um pouquinho mais. 26 foi quando eu abri o estúdio, 28 anos. 28, eram 2 anos depois, são 28 anos. Bergamo, lo importante es que você es un ejemplo de que aquel que cultiva la cultura y no fica en un nivel bajo, sino que quiere evoluir, consigue Sim, atravesar el océano, estar en un mundo distinto. Com certeza. Nosotros tenemos la presencia de un cantor que nació en Itajaí y ahora está cantando en Italia, ahora vino de ferias y está cantando junto con nosotros. Entonces hay personas como vos que dan testimonio de que quien se preocupa que con el arte puede llegar a muito longe, a conhecer um mundo diferente, pessoas diferentes. É uma questão de você acreditar em você mesmo, né, a priori, né? E depois ter humildade, porque quando eu cheguei na Itália, aí eu vou contar agora da Espanha para lá, né? Eu fiquei um ano em Barcelona, aí depois voltei para o Brasil, eu já estava casado com a Cris e decidimos ir para a Itália porque já era um objetivo nosso de ir para a Itália. Quando eu cheguei na Itália, eu tive algumas indicações já da época da Vogue, tudo mesmo da Espanha, né? Eu tive algumas indicações, aí quando eu cheguei na Itália eu fui bater justamente na top das top agências de fotógrafo, que eu não sabia, eu achava que era mais uma agência. Quando eu entrei na agência, assim, que eu abri a porta, que eu fui recebido, que eu entrei dentro, eu falei, nossa, onde é que eu tô? Eu via os quadros, eu vi os quadros na parede de todos os fotógrafos que eu estudava em livros. Claro. São os top, são os grandes fotógrafos do mundo, né? Realmente Newton, o Aldo Falai da época também, que era um grande fotógrafo. Tem tantos, né, porque que estavam ali, enfim, eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu acho que eu vou virar as costas e vou embora, o que eu vou fazer aqui? E aí sentei, esperei até que uma diretora me chamou para conhecer meu trabalho, meu portfólio, e ela pegou esse portfólio, olhou e falou assim, mas Bergamo, eu falei italiano, depois eu traduzo, ela falou assim, mas tu sei um poeta ou um macellaio? Porque eu tinha uma foto assim de que rompia com o normal, né? Tá. Por exemplo, eu teve uma foto que eu fiz, não tem ela aqui agora, mas foi uma foto que marcou muito, quando eu fiz a Fêmea, que foi essa exposição que a Fuji me levou para Barcelona. Por exemplo, que era uma noiva, vestida de noiva, uma roupa toda, uma foto como se fosse uma roupa de festa de noiva mesmo. Sim. Ela com olho roxo, com 2 luvas, e eu peguei um balde com tinta vermelha e joguei no fundo do estúdio, foi aquele sangue para todo lado, né? Então eu queria impactar com o meu trabalho, né? Então ela olhava esse tipo de fotografias que eu tinha, né? Não que eu pensasse do lado negativo ou que eu fosse um carniceiro, não é isso, mas claro, mas essa era a pergunta. Então, mas eu queria impactar com aquilo para falar sobre o casamento, sobre a situação da mulher ser agredida, uma opção de coisas que já na época a gente já sentia isso, né? Já se ouvia isso, né? Foi uma foto. Então na época foi bem assim interessante, né? Então você é um artista ou é um açougueiro traduzindo? Na verdade eu sou exato. O bachelai é o açougueiro. Você é um poeta ou um açougueiro? Eu falei, eu sou um poeta açougueiro. Ela deu risada e ela virou para mim e falou assim, tá bom, Bergamo, só que agora você vai ter que provar para mim que você é esse fotógrafo que está aqui.
Quando você tiver algum trabalho feito aqui na Itália, por exemplo, você imagina, era a primeira agência de Milano, uma das primeiras, né? Tinham algumas outras, mas era top da top. Aí quando você tiver um trabalho, né, feito na Itália, publicado aqui da moda, você volta aqui e me procura, porque aqui você já entendeu que é onde você está. Falei, nossa, pra mim eu tô, né, tirei o chapéu. Para isso. E aí o que aconteceu? Aí eu saí dali, tipo, poxa, legal, né? Pelo menos a pessoa me recebeu bem, tô vendo que tem um caminho pela frente. O que eu vou fazer para trabalhar? Porque naquela época, quando eu já cheguei lá, para você fazer as revistas, trabalhar nos editoriais de moda, você tinha que ser agenciado por uma agência, senão você não entrava na redação. Você não era que nem o Brasil, que você batia na redação e que fala, olha, sou fotógrafo, quero fazer foto aí. Não é assim. Muito difícil as pessoas te receberem assim. Tem todo um protocolo. Eu até conheço caras que furaram assim e tudo, que conseguiram fazer trabalhos lá. Mas não foi o meu caso naquela época. E aí o que aconteceu? Eu estava em Milano, aí eu voltei para Roma, porque eu estava morando em Roma e ia para Milano, né? Então, tinha um contato, o meu contato na Itália quando eu cheguei era em Roma. E aí o que aconteceu foi que conheci um rapaz que o tio dele ele organizava os desfiles de alta costura em Roma. Aí eu falei, poxa, que legal, será que seu time me arrumaria uma credencial como fotógrafo e tal? Aí fui conhecer, ele adorou meu trabalho, o tio desse amigo, né, que se tornou um amigo, e ele falou assim, olha, eu vou te arrumar uma credencial, mas só que eu não posso te colocar no pit stop lá atrás, onde ficam os fotógrafos, porque lá é só os caras que já trabalham para as revistas, você não pode entrar lá, você não trabalha, você não tem credencial em revista nenhuma, então eu vou te pôr eu te ponho dentro do desfile, na frente da passarela lá, um pouco mais atrás. Eu falei, legal, tô dentro do desfile, era o que eu queria, né? Bom, aí o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu não posso perder essa chance. Mesmo lá atrás, você não tem posso que dar um perder jeito essa nisso. chance. Eu sei o que eu tô fazendo Peguei aqui. minha câmera, né? Aliás, eu levei duas câmeras, assim, meio enrustido na roupa que a gente usava os casacões, né? Levei duas câmeras com motor drive, meti filme lá, e pô, aí desde que começou o desfile. Quando surgiu a primeira modelo que ela chegou assim, que ela chegou na ponta da passarela, eu levantei assim e blá, 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 e sentei. Poxa, ninguém esperava aquilo, porque ali é tudo muito... Não é que nem brasileiro. Brasileiro improvisa, os caras não improvisam nada, é tudo muito certo. Não existe ninguém levantar da plateia para fotografar a modelo na ponta da passarela. Bom, começa que os fotógrafos me xingaram, o povo em volta de mim não entendeu nada, e a modelo ficou olhando para mim. Ela voltou para dentro e eu fiquei sabendo por causa desse tio, desse amigo meu, que trabalhava no backstage, voltou para dentro e falou para as outras modelos, olha, tem um cara fotografando na ponta da passarela lá e tal. E as minhas deviam achar que eu era um cara muito importante ou um louco, né? Não sei. E aí o que aconteceu foi que as modelos chegavam na ponta da passarela e posavam para mim, assim. Aí eu, pum, só eu tinha aquela fotografia, nenhum dos caras lá que trabalhavam com as revistas tinha. O que eu fiz? Aí o que eu fiz? Não mandaram tirar você de lá. Não, me deixaram, não existia isso. Eu fotografava, mas sentava, era educado, ficava quietinho, né? Não fiquei fazendo estardalhaço, né? Aí na minha. Eu sei que esse tio veio me buscar para me sair por trás, né, pelos bastidores, porque eu tinha fotógrafo lá querendo me pegar de pau, né? E aí foi engraçado essa cena, porque o que eu fiz depois? Eu peguei, fiz umas ampliações bacanas, né, assim, tipo assim, um trabalho maior, né, das fotos, e fui bater nos estilistas, nas marcas, né, falei, olha... Tipo aquilo lá, olha lá, essa foto ali, por eu exemplo, acho, cara, é sensacional, essa é de moda, da época isso foi feito por Mário Cocco na Sardenha, que é um grande estilista de moda italiano, de alta costura, né? É uma coisa assim que a pedra se envolve no tecido. Isso, exatamente. Né? Exatamente. E o mistério dela, contraste de cores, claro escuro, lindo. E a máscara. E com isso eu acabei que fui bater nas pessoas lá, então olha, fala pro, mais ou menos, né? Fala pro Valentino aí, que o Bergamo tá aqui, que só ele tem aquela foto que ninguém tem no mundo inteiro do desfile dele. O Valentino. Foi um dos que eu bati, mas foi em vários. Depois tu disse quais todos ali, porque não, tem uma lista grande, teve né? vários. O nosso público precisa saber. Teve, fotografei Renato Balestra, fiz fotos também para os desfiles do Gattinoli,
Furstenberg, nossa, tem muita gente, cara, assim, não vou lembrar de todo mundo aqui agora, pra você parar pra pensar. Mas foi aquilo que abriu as portas. Então, aí o que aconteceu, foram fotos que eu fiz de um chamava Dona Sottostelli, que era um desfile que vem da escadaria da Piazza Espanha, né, em Roma, e subia numa passarela na Via Condotti, né? Então era um grande evento, né? Só os tops estavam ali. Esse foi o primeiro que eu fiz, que aconteceu isso, e depois eu comecei a repetir em todos os desfiles que eu ia. E aconteceu a mesma coisa, as meninas entravam e comentavam. Depois eu comecei a ficar comentado entre as modelos, porque elas não me conheciam. Sim. Quem é esse cara? E quando eu chegava, as modelos já ficavam me olhando, né? Porque queriam as fotos delas na ponta da passarela. Putz. E com isso, cara, nossa, foi ali o que eu fiz de book de modelo naquela época, eu chegando lá como brasileiro, imagina, né? Fiz assim, muitos ensaios de modelos lá. Fala de alguns modelos que você fez que na Europa, que eu sei que foi diversos. Só pra gente lembrar aí. De famosas, assim, que eu tive a oportunidade de fotografar, uma delas foi a Hervé Zigova, né, que é uma grande top model mesmo. Fiz foto dela nesse sentido, né, da alta costura. Não é uma que estava por aqui? Ah, é verdade, tem uma foto dela. Essa aí, gente, olha. Essa foi uma das primeiras fotos, né? Linda. Uma das primeiras fotos que foi dentro desse critério que eu comecei fazendo, Sim. né? A Carla Bruni também fotografei, que foi inclusive a primeira dama da França depois, né? Mas essas foram as mais das tops que eu fotografei. A Valéria Massa também fotografei. E tantas outras, né? Muitas meninas. Gente, a gente teve a oportunidade de olhar aqui o portfólio dele. Tem uma caixa, tem um álbum. A gente não vai conseguir mostrar tudo para vocês, mas tem muita coisa. Mas sigam o perfil desse artista. Super vale a pena. Que vale a pena, porque ele tem muita coisa rica, muito material, muito trabalho. Eu queria entender um pouquinho mais também, Bergamo, sobre essa tua passagem pela Playboy. Isso aqui tem a ver com a Playboy, não? Não. Isso foi uma homenagem que eu fiz pro Michelangelo, porque quando eu cheguei na Itália, quando eu fui morar em Roma, eu tive umas 36 vezes mais ou menos na Capela Sistina estudando a pintura, mesmo que eu era apaixonado por aquela linguagem, né? Sim. A linguagem mais assim do Renascimento, né? E ele era um cara assim que eu já estudava em livros desde o Brasil, né? Uma coisa que eu aprendi com o japonês era estudar arte em vez de só fotografia. Isso ele me ensinou. Isso é uma coisa muito importante. Porque traz um outro olhar. E depois quando eu vivi lá e comecei a conviver mais com a arte de verdade, né? Inclusive vi a Margota, que tinham grandes pintores lá, eu conheci muitos velhinhos já, grandes pintores mesmo, pessoas que eu comecei a entender que eu tinha que me aprofundar na pintura, na escultura, né? Bernini, por exemplo, é maravilhoso, né? Você vê as obras de Bernini, é uma coisa assim... Maravilhosa. É de olhar e chorar mesmo, você fica emocionado, né? Sim. Então, assim, isso me pegou muito, né? E com essa... Mas como foi para a Playboy, só para me entender que tu a Playboy, na realidade, assim, eu cheguei a fazer alguns ensaios de nu, mas não era a minha pegada, não era ir para esse caminho do nu. A minha pegada era... Eu sempre fui um fotógrafo, assim, que busquei muito a sofisticação, sempre busquei muito o trabalho da arte em si, fazer arte por si, né? Arte pela arte, né? E pelo fato de eu ter estudado todos os grandes pintores, né? Para mim foi muito importante passar por essa fase do estudo, né? Mas a Playboy eu fiz alguns ensaios de nu, fiz inclusive ensaios assim mais sensuais para a Men's Health, que eu trabalhei com a Men's Health há muitos anos também. Lancei a Men's Health em Portugal, lancei também fundos que ajudou a lançar na Espanha também, né? Então tive um trabalho como editorial de moda assim bem bacana, mas era uma revista para masculina, tinha ensaios mais sensuais e tal. Então fiz algumas coisas assim. Na Playboy, na realidade, o que para mim foi forte foi quando eu fui para lá como produtor fazer moda num espaço que não existia moda na Playboy. Quando eu fui eu que entrei com a moda na Playboy, antes do Fernando de Barros, que foi um grande editor de moda no Brasil, com o maior respeito, né? E dali eu fui para a Vogue e acabou que eu fui trabalhar como produtor da Vogue, ao lado da Regina Guerreiro. Eu fazia tudo por editorial e ela fazia parte dos editoriais de moda. E aí me tornei fotógrafo. Então, para mim foi assim, interessante a experiência que eu tive, né? Então, nesse caso não é Playboy, esse caso é uma fotografia mais artística mesmo, né? Você e que sempre fez parte do meu trabalho. Isso. Parece a figura do David. Sim, a ideia é essa, uma retórica do David. Muito legal. Atenção. A gente tem um quadro
que é Palavras ao Vento, Sí, señor. e o Poético. Sorte no Vento e Verbo no Talento, como o nosso comandante César Montiel. Ahí me transformo en comandante. Isso. Aquí ten algunas palabras y nos gustaría que profundices al azar, sale cualquier una, Sí. y profundices sobre lo que puedas sentir en tu corazón sobre referente a estas palabras. Aí eu tenho que pegar. Puedes então. tirar sin olhar. Sem olhar. Pode olhar. Beleza. Cuida com o japonês ele vira a caixinha. Vamos pegar aqui. Infância, olha que interessante. Ah, Olha sí. aí. Cuenta de Interessante. Falar da infância. Não deu pra Pô, escapar. a minha infância foi maravilhosa. O que eu vou falar para vocês? Eu fiz de tudo que eu podia. Eu fui uma criança assim que tive a oportunidade de ter irmãos mais velhos, né? Que eram segundos pais também, né? Então tinha um irmão mais velho meu que adorava cavalo e o outro adorava surf e barco, né? Então eu tinha praia e tinha o campo, tinha as duas coisas. Então eu cresci indo para os dois lados, né? Tanto que eu acabei o lado do meu irmão mais velho, que era um cara que foi adestrador de cavalos, fez criação de cavalos também, foi responsável por trazer toda a parte do quarter horse, né, que é o cavalo quarto de milha no Brasil naquela época, né? E esse meu irmão é falecido já, faleceu há muitos anos atrás, mas com ele eu montava muito, e foi por causa dele que eu acabei fazendo, quando eu fui pro exército, que eu fui obrigado a servir, na época não tinha aquela escolha, né? Sim. Eu acabei optando pelo CPOR, porque queria me mandar lá para a fronteira do Mato Grosso, e eu queria ficar em São Paulo dançando, pô, eu queria curtir a noite, que não foi nada disso, né, pô. Claro. Eu acabei fazendo CPOR e me tornei cavalariano. Sou segundo tenente de cavalaria por experiência daquela época toda, né? Que legal. E meu irmão foi um dos caras assim que me incentivou muito a montar. E o outro sempre pegando onda, a gente sempre surfava, velejamos um bom tempo também. Eu como garoto, né? E minha mãe sempre que nos incentivou muito, porque minha mãe foi uma pessoa também muito fora da caixa. Ela foi uma das primeiras, aliás, foi campeã brasileira, considerada a terceira melhor brasileira da época dela, né? E foi uma das primeiras mulheres a fazer travessia do Canal de Santos a nado. Ela ganhava até dos homens. Então ela teve foi capa de revista. Minha mãe era muito gata. Que legal. Eu tenho saudades, né? Mamãe faleceu já no final de 2023, né? Mas Recente? faleceu com 96 anos, né? 96. Ahora, sin salir de la idea de la infancia, ¿qué dirías vos a los padres que tienen hijos o a los jóvenes para que con tu delicadeza cultural que tienes, ¿qué les dirías para que vivan una infancia buena? ¿Tú crees que la infancia... Eu acho assim, uma das coisas que eu acho que precisaria ter como diretriz, primeiro assim, o respeito pelos mais velhos e respeito para aqueles que vieram antes dos nossos pais, dos nossos avós, né? Hoje eu posso falar isso porque eu herdei um passaporte italiano, né? E eu tenho muita honra de ter esse passaporte, mas na realidade, se não fossem eles lá atrás, meus pais não teriam dado a educação que me deram, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa coisa de o respeito muito grande e a gratidão por a gente ter tido os nossos antepassados, né? Isso tem que ser passado para as crianças. Isso está sendo de certa forma esquecido. É um legado. Exatamente. Esse legado acho que está começando a assumir, se você conversar com as famílias mais jovens, né? E outra é assim, apostar no talento do filho, né? Se o teu filho tem talento, sei lá, para ser corredor, por que ele não pode ser um grande atleta, né? Ou um corredor de Fórmula 1, pode ser até um Ayrton Senna, não sei. Eu acho que o pai tem o dever de observar qual é o talento que o filho tem e dar vazão para que ele possa fazer né? o que ele pai quer. tem essa Exato, coisa da direção. Eu tive uma infância muito legal porque o meu pai foi um cara muito preocupado em nos dar toda a segurança e tudo de melhor que ele pôde nos dar, né, como educador, né? E também no sentido de trazer toda essa herança dos italianos, né, porque eu sou de família italiana e os italianos são muito rígidos com a educação, né? De fazer a coisa certa, né? Não tornar um bandido, um drogado, coisa parecida. Então, é muito importante no sentido de ter esse controle, o acompanhamento com a criança, né?
para que a criança possa ir para um caminho bom, mas dá liberdade para que a criança também possa desenvolver. E às vezes a criança está trazendo uma coisa para aquela família que a família nunca teve, mas é um espírito de luz ali que está com a possibilidade de trazer coisas bacanas, né? Então acho que investir no talento das crianças é a coisa muito importante. Por isso você comentou assim de conhecer os antepassados, né, honrar o que eles fizeram, né, em função dos avós e tal, porque talvez a criança tenha algum talento ali que ele não está diretamente ligado ao pai e à mãe, mas talvez não, o avô, o tio-avô, alguém tinha isso pujante lá atrás e a criança agora quer expressar isso de alguma forma, né? Então, acho bem importante. É super importante, eu acho que é um caminho, né? Tem uma coisa que você falou ainda há pouco, que era que você estudou num colégio em São Paulo. Nós temos um cara aqui que estudou em São Paulo também. Tá vendo? Fomos amigos, fomos colegas. Vai ver, vocês foram colegas de colégio. É o Arquidiocesano, eu estudei no Arquidiocesano. Você estudou lá também? Não estudei no Arquidiocesano. Eu estudei no Colégio Friburgo. No Friburgo. O Friburgo foi o que mais me marcou, assim, em termos de educação, em termos de abertura. Foi bacana porque eu fiz lá, os anos que eu fiz ali, me deram abertura e eu comecei a participar de uma forma como que a gente só começa a participar em nível de faculdade. Sim. Então eu criticava a aula, criticava o professor, criticava tudo, mas com propriedade. E muitos professores tinham medo de mim, porque eu falava... falava a verdade. Eu falava a verdade, eu levava a sério. Sim. Entendeu? Teve até um episódio que foi curioso, que eu acho que vou... Porque a gente tinha um professor de matemática, que ele não era muito mais velho que a gente, ele era amigo da gente, jogava bola com a gente, era muito legal. Mas um dia ele resolveu dar uma de gostoso. E ele cometeu um erro e não quis se retratar ali. Mas isso não era nem próprio da pessoa dele e não tinha nada a ver com o relacionamento dele que a gente tinha com ele, tá? Sabe? Sim. Mas aquele dia ele estava virado para, estava de um humor esquisito lá e coisa e tal, e não quis se retratar. Aí quando ele viu, ele sentiu o zum assim na turma, né? Ele falou: e quem não estiver satisfeito pode sair da sala. Eu me levantei e saí, porque sabia que ele era melhor que aquilo, entendeu? E a sala era meio quadrada, eu ficava bem no canto aqui assim, e a porta era no outro canto. Eu atravessei a sala inteirinha, e ele ficou pensando: o que eu vou fazer? Quando eu cheguei na porta, ele falou: me mandou falar com o diretor. E eu fui falar com o diretor. Naquela época não tinha moleza. Não tinha moleza. Aí mas eu teve num outro lugar que você estudou aí em São Paulo? Você falou numa faculdade, talvez, não? Bom, eu me formei no Mackenzie. No Mackenzie. Eu fiz FAP. Eu já já sou da FAP. Por isso, quando ele estava falando aqui conosco na entrada, ele falou algo nesse sentido e eu acabei achando que tinha a ver a história contigo. Posso terminar minha historinha? Claro, lógico. Então, aí eu fui falar com o diretor. Mas eu conhecia bem o diretor, e o diretor era um cara muito sério também. Aí ele falou: sim, mas você assume a responsabilidade. Você assume a responsabilidade. Eu falei: tá bom, eu assumo a responsabilidade. E fui embora. Não foi tempo. Fiquei uma semana sem aparecer na aula dele. Aí o que aconteceu? Ele foi obrigado a dar uma prova para eu voltar para a sala de aula. E eu tinha um colega que era muito bom, de matemática também. Eu fui pegando a matéria daquela semana com ele ali, coisa e tal. Aí que eu voltei. E aí, eu não sabia do efeito que tinha aí. Porque eu era adolescente, era guri. Eu não sabia do efeito que tinha tido essa minha atitude. Aí, não demorou muito, teve uma reunião de pais e mestres. Aí, minha mãe voltou dessa reunião de pais e mestres para casa e ficou falando: pô, mas o que foi que você fez? O Bocchio, o nome dele era Bocchio, o sobrenome dele, origem italiana também. Mas o Bocchio tem um respeito por você, o que foi que aconteceu? Aí eu fiquei dando essa bola para lembrar o que tinha acontecido, eu não tinha a menor ideia do efeito. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente é aluno, a gente não percebe muito bem a consequência das nossas ações para os professores. Com certeza. Isso é uma experiência. É uma experiência muito interessante isso. Mas eu queria comentar contigo da tua carreira, da tua história, porque tinha uma genialidade incrível. Você percebeu no acaso a oportunidade, mas você não agiu como oportunidade, você percebeu: que tem um potencial, vamos brincar com isso. Como aconteceu o erro na revelação,
Pô, mas que bonito! Pô, como é que você fez? Claro, Pô, isso precisa ter uma presença de espírito daquelas, entendeu? Isso é uma coisa muito bacana. O que foi legal, que foi interessante, é que por causa dessa situação, muitos outros fotógrafos começaram a fazer também a mesma coisa. E o laboratório acabou abrindo uma outra tabela de revelação só para isso. Olha aí. Então foi legal porque no fim acabou sendo uma coisa legal para todo mundo, né? Que bacana. Lógico que alguns fotógrafos optaram por isso, outros não, né? Sim. Na época, mas para mim foi interessante porque foi um abrir alas para aquilo que eu faço hoje, né? Porque eu comecei a pensar nessa situação da desconstrução das imagens, né? Que é o que eu fui estudar depois dos grandes pintores. O próprio Picasso, que eu também acho muito interessante, porque o Picasso, na realidade, ele não pinta a estética, não pintou a estética no final, né? Ele fez no começo sim, mas no final o que ele deixou como legado justamente foi a sensação daquilo que está na tela, e a sensação de como ele sentia o movimento das coisas. Então ele desconstruiu totalmente, né? E com isso me chamou muito a atenção no trabalho do Picasso. Eu até tenho o Picasso como um mentor espiritual, assim, eu penso muito no trabalho dele, também como tenho todo o lado de Toulouse-Lautrec, de todos os outros impressionistas, Van Gogh também, que eu acho incrível. Que bacana. E também do Michelangelo, na parte já, mas voltando lá atrás, né? Sim, Michelangelo, Caravaggio, Da Vinci. Para tu estando na Europa, has tenido a oportunidade de ver a cultura. É uma das coisas que eu falo, assim, e principalmente para as crianças, para os pais de crianças, né? Aqueles que têm talento, investirem para que essas crianças já quando comecem a ficar mais adolescentes, mais para adulto, porque não precisa ir tão cedo, né? Irem para fora, irem estudar, irem buscar a essência de tudo isso, porque está lá, né? Não tá? A gente tem algumas coisas aqui. É pena que as pessoas não vão tão em museu no Brasil como elas vão quando viajam para a Europa. Exatamente. Porque nós temos coisas incríveis aqui. Então o que precisa aqui? Fomento. Precisa se criar mais trabalhos no sentido de divulgar realmente a arte conceitual, arte no sentido daquilo que é arte por son si dos só. puntos, porque está el artista que muestra su trabajo y también tiene que estar el interés del público en absorber todo eso que los artistas ofrecen. Exatamente. Una de las ideas de estarnos reunidos y hacer estos podcasts es tratar de alimentar la llama del conocimiento para que la gente se interese. Não, eu achei ótimo quando o Fregang me convidou, eu achei bacana e falei, poxa, vai ser legal ter essa oportunidade de contar um pouco do meu trabalho, conhecer pessoas novas, abrir um pouco mais o leque aqui, né, para que as pessoas também possam me conhecer aqui, porque eu fiquei muito tempo fora do Brasil e a geração nova não me conhece, só os mais antigos lá que estavam na Por que escolheu Balneário Camboriú? Porque foi assim, em 2019... Porque estávamos nós. para encontrar vocês, né? Graças Na realidade, eu vim em 2019 fazer uma campanha de moda aqui, que queriam fotografar o skyline da praia, né? No sentido dessa coisa que tem Balneário, pelos prédios e tal, né? Tem um contraste violento aí. E eu vim fazer uma campanha e minha esposa nos apaixonamos pela cidade. Uma cidade organizada, limpa, segura, né? Tem praia, então tem esse lado, o meu lado também de criança, né? Que eu falei que foi maravilhosa, porque eu já com 7 anos já ia pegar onda com os meus irmãos na praia. Então, surfista, baterista, fotógrafo, tinha um pouco modelo, de tudo aí. Poeta. Um pouco de tudo, né? Mas eu acho que esse mix das coisas é que faz a gente entender um pouco mais o que a gente está fazendo aqui, o que é a vida, né? É verdade. Eu acho que quando a gente abre um pouco, lógico, quando você se profissionaliza, você tem que ter um foco e um objetivo dentro daquilo que você faz, né? Claro. Mas o conhecer várias áreas e o estar aberto a novas possibilidades, eu acho que é muito interessante, porque faz nós nos conhecermos a nós mesmos, né? Eu sempre tive uma coisa, desde garoto, né? Eu despertei cedo, né? Para mim foi uma coisa assim. Com certeza. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. O que nós estamos fazendo aqui? Por que tudo isso, né? Então eu encontrei a arte como um caminho para mim poder, não só pensando de deixar um legado, não é só isso, mas é o caminho para despertar as pessoas de buscarem serem felizes, de buscar a felicidade, porque a felicidade está em tudo que a gente observa, vai de como você observa, entende? E esse lado meu como fotógrafo me fez entender
que através de uma câmera você pode criar um mundo, você pode ver um mundo totalmente diferente, entendeu? Coisas incríveis. Então, inclusive eu posso falar uma coisa que foi interessante para mim, que aconteceu com uma pessoa muito icônica, né? Que foi o Paulo Coelho. Eu fui chamado pela Vogue Espanha para fazer um ensaio com ele, que foi publicado na Vogue, quando ele estava lançando o livro Alquimista na Europa. E aí me chamaram, eu estava em Madrid, fazendo uma matéria lá, e aí me chamaram porque ele estava em Barcelona, eu voltei, quando eu cheguei lá, falou, tem um companheiro seu aqui, um brasileiro, que você vai fotografar, tá? Aí, com quem é? Vem cá que eu vou... Quando eu entrei, era o Paulo Coelho, falei, pô, Paulo Coelho, pô. É um embajador da literatura. Um cara super famoso, né? Sim. Depois, assim, baita letrista, enfim. Um cara incrível, assim, interessante. Atenção! Ui, que susto! Nós temos um quadro no nosso podcast que que é o quadro Toma Lá da Cá. Então é um momento em que a alma fala mais sem discurso, com o nosso mestre Daniel Paranhos. Então é o seguinte, nós vamos fazer uma pergunta e você vai ter que responder com uma única palavra. Tá bom. Posso só completar uma coisa? Pode. Paulo Coelho perguntou para mim assim, Berlam, o que você vê quando você fotografa? Eu falei para ele assim, eu vejo Deus. Ele falou, mas como Deus? Eu falei, mas é um Deus religioso? Eu falei, não, eu vejo a essência, eu vejo a energia. Né? Foi o que eu respondi para ele. Nós ficamos 8 horas num café batendo um papo depois das fotos. Que interessante. Foi muito legal. Foi muito legal, foi uma experiência para mim muito legal. Eu tenho uma coisa sobre nunca mais vi o Paulo Coelho. Essa coisa de Deus, né? Que uma vez alguém me passou isso e eu acho isso muito legal, né? O que é Deus, né? Deus é uma soma de eus. Né? Então, quando você fotografa, você está fotografando uma soma de eus, porque é a tua percepção naquelas tantas coisas que te aparecem. É um reflexo, né? Mas vamos lá nas perguntas? Vamos lá. Tem pergunta aí para você começar. Tá. É só uma palavra que eu tenho que responder. Uma palavra tu vai ter que responder. Vamos ver se eu consigo, né? O que é sucesso para você? A estrada. Um ídolo. Um ídolo? Puxa, agora você me pegou. São tantos. Há tempo Tem para vários pensar. ídolos, né? Mas o que te veio primeiro, assim, para ti? Um ídolo. Michelangelo, né? Vocês, meninas? A tua maior alegria? Estar vivo, estar aqui agora, vivendo o presente, né? Eu falei demais, né? Mais uma palavra, né? Lindo, né? Acho que é Mas valeu, a vida. Você tem um só, é a vida. César. ¿Cuál es tu mayor sentimiento referente a tu trabalho? ¿Qué sientes? Missão. Misión. Bacana, bacana. Um medo secreto. Um medo secreto. É secreto, não pode. Não posso falar, é secreto. Não é secreto. Esconde igual É secreto. É momento de divulgar. Não é para revelar. Não é pra revelar. O fotógrafo não vai revelar. O fotógrafo não revela. Secreto, né? Secreto. Mas uma única palavra é difícil de responder isso. Ou então, o medo, O medo? que não precisa ser secreto. Morrer antes da hora. Antes dos 90 aí, Não sei. da mamãe, Tá com- 96. mamãe 96. Mas morrer antes da hora. É. Quero fazer Não muito só peru aqui que morre de ainda. véspera. Tem alguma música que te inspira, algum ritmo que te inspira na fotografia? Mozart. Olha, que legal. É maravilhoso. Nós que somos cantores aqui de coral, Aham. nós cantamos em corais aqui, né? O mestre Daniel canta em 6 corais. Ah, que legal. Eu e o César fizemos mímica em 3 corais. Não suportam entre. A Karina também canta. A Karina também canta no coral aqui, Que Harmonia dos bacana. Sons. Dois. Nossa, 2 corais. 2 corais. É. Todo mundo aqui vidrado na música. privilégio estar aqui. E aí fica um convite para ti. Querendo Quem cantar. Tanto sabe? para assistir esses espetáculos da gente, como participar Não, dos corais. assisti querido. com certeza. Já cantar, já não Mas sei. Né? voz, Mas é legal, voz tá? de baixo.
Não, eu acho que é tenor. Acho que é Me tenor. põe na bateria, é melhor, hein? Ah, então tá bom. Onde se sente Não, de vez em quando eu arranho no carrão também. Bergamo. Pois não, querida. Eu sempre gostei muito de revistas de moda, desde que eu era criança, que eu ia na casa das minhas tias, eu acompanhava, e depois, a partir dos 11 anos, é que eu pedi para o meu pai assinar revistas para mim. Então, sempre gostei muito de ler, de ler revista, e eu ficava impactada com as fotografias. Natural. Eu tenho um tio fotógrafo, então eu cresci dentro do laboratório dele. Que bárbaro. Todos os sobrinhos aprenderam a tirar negativo, colocar negativo na máquina, revelar a fotografia. Então, que legal. eu amo esse cheirinho de muito estúdio bom. fotográfico, né? Olha, E eu me mágico. lembro que em algum momento da minha vida eu vi uma revista e tinha uma imagem fantástica que me marcou muito. E agora foi uma surpresa, né? Em saber que legal. nossa, eu tô aqui de frente Que com bom, uma pessoa. fico feliz. Mostra para o nosso público a imagem, que lindo. é uma foto do Bergamo, tem que virar um Isso. pouco. Isso. Mais uma, né, das imagens, de tantas, milhares, né, que deve ter. Essa de foto foi Bergamo. muito legal, porque foi uma menina que eu fotografei. Eu tive uma época fazendo os ensaios, e essa menina eu descobri ela em Cuiabá. Ela tinha 13 anos, essa menina. Aí, tem 13 Aí ela tem anos, 13 nessa anos? foto tem 13 anos. Meu Deus! Menina linda. Que loucura, É hein? linda Que mesmo. descoberta. E essa modelo, outra aqui, né? porque são duas fotografias completamente diferentes, né? São Ah, outras sim, então isso já técnicas. faz parte agora do meu novo trabalho, que foi justamente desconstruir a imagem, né? Eu Sim. com essa coisa de trazer... Eu queria, na realidade, parar o movimento, porque tudo é movimento, né? Tudo é movimento, até a mesa está em movimento, é que a gente Claro. não enxerga, né? Os átomos estão em movimento. Então, eu queria parar o movimento, né? Em italiano, de fermare il tempo, né? Eu queria parar com o tempo, para entender justamente quem somos nós nesse movimento em questão de partículas. Então foi isso que me chamou a atenção, de querer desconstruir a imagem, sair da coisa da moda para a coisa mais da vida, né? E aí eu comecei a desenvolver essa técnica. Foi inclusive nessa imagem que eu fiquei 15 dias dentro do Circo de Roma, fiquei fotografando a vida deles lá, e que eu, estudando os impressionistas, os expressionistas, eu queria justamente trazer essa imagem pictórica, transformar a fotografia numa pintura, mas sendo fotografia. Sim. E aí comecei a desenvolver esse trabalho. Então hoje eu já venho desenvolvendo um trabalho que é mais assim, tecnicamente falando, Mostra né? aquela foto do Louvre ali, que é um espetáculo. Ah, eu vi no site. Olha só, separei essa olha daqui. só, isso é lindo, ó. Gente. Mas como é que tu faz isso? Na realidade, eu desenvolvi uma técnica de movimento. Aham. É uma fotografia que eu trabalho não só com movimento de câmera, mas eu trabalho com movimento de câmera, o movimento do que eu estou fotografando, como estou fotografando, o movimento de luz e o movimento de técnica de filme, né, de fotografia, né, de lente, de tempo de câmera, de exposição. Tudo no ato da foto. Tudo do ato. Então eu faço a foto, e já agora digital, né, já te mostro na... Não tem na hora. trabalho Não tem Photoshop. de Photoshop, Não, nada. não. Não é o ato. edição. Por de exemplo, foto. é uma Olha isso aí, que lindo. Coisa Paris, bonita. né? Paris. A ponte, né? Mas é ruim você fazer um movimento longitudinal assim, né? Não, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, eu vou pegar um de pessoas aqui que eu fotografei nos cafés de Paris. Você conseguiu levar um negócio Esse tão aqui, efeito por muito exemplo, bacana. esse aqui, por exemplo, existe o movimento da bicicleta, da pessoa que está lá atrás, o meu para eles, e todo o conceito, né? Aham. Então a ideia na realidade é transformar a imagem numa pintura, sendo que eu não usei a tela e o pincel, eu usei a câmera e a luz. Certo. Então a tinta seria a luz, o pincel seria a câmera, né? E a tela seria o cenário, seria aquilo que eu estou fotografando, entendeu? Então você conseguiu Então coisas a ideia é incríveis aí. trazer justamente essa técnica pictórica. Eu vou adiantar aqui uma historinha que vai ser mais para frente, tá? Que vai ser o seguinte: em outubro agora, eu e a Cristina estamos fazendo
a nossa exposição vai ser um lançamento de um espaço novo aqui. Eu não vou contar agora já, né? Acho que não é o momento ainda. Nós estamos multiplamente interessados. Nós dois somos artistas plásticos então, também. Vocês vão adorar o trabalho da Cris também. A Cris é sua esposa, né? A gente não falou para o nosso público, mas a Cris, a esposa do Bergamo, também é uma artista, é uma artista visual. Sim, ela tem um trabalho incrível, ela trabalha com imagens digitais, ela também faz a parte de geometria abstrata, né? Tá com imagens, inclusive com exposição em Taiwan, em fachadas de prédio, tem coisas incríveis que ela está fazendo. Vamos trazê-la também. Sim, aqui no nosso precisamos conhecer o trabalho vai ser dela. muito legal, acho que vocês vão gostar. Eu acho que vai ser legal. Então eu e a Cris agora vamos inaugurar no final de outubro um espaço novo, vai ser em Itapema. Eu não vou contar mais ainda porque a gente está vai fazer, mas assim, deixar mais para frente, né? Criar suspense. É um spoiler, para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar um pouco o nosso trabalho. E como é que a gente faz para acompanhar isso, para a gente não perder? Não, nós vamos divulgar, né? Vamos mandar para vocês também divulgarem. Por favor, Agora você está contou para mim em primeira mão, tá? O Evaldo sempre ele sempre chega primeiro. Agora você gente, olha, esse é um dos trabalhos que eu também adorei, que eu estava olhando aqui no aí você me fez voltar lá atrás, né? Claro, voltar um pouquinho. Essa foto eu ganhei um prêmio na revista, uma revista de fotografia que tinha no Brasil, que na realidade eu usei uma técnica do vidro, eu sujei a mão da modelo, né, com tinta e fui dirigindo ela para... Porque eu queria fazer essa coisa, eu queria sair só da fotografia. Aqui foi o começo de tudo isso, né? Tá. Foi quando eu comecei a ver que eu queria fazer a arte, não era só moda. Começou a pintar com a fotografia. Queria pintar Essa é uma das fotos que transformou. E aqui foi. tem uma foto que eu acho que eu adorei também. Sim. Pode colocar no chão, por gentileza. Isso aqui é de uma poesia, eu acho, né? Eu olho para isso e vejo então muita coisa. isso também tem a ver com o trabalho de pintura, porém eu estou usando aqui uma técnica de textura, né? Essa foto foi uma das fotos que eu fiz a primeira exposição com a Fujifilm que me levou para a Espanha, faz parte do... Mais uma desse portfólio ali da... Mas aquela foto é linda, meu. Não, fala a verdade, mais bacana. Legal. Maravilhoso. Então... Tem mais? Tem uma caixa cheia. Infelizmente, ou felizmente, né? É uma caixa de tesouro. Não é? Você quer som? Quer som. É isso. Agora sim. Chegamos no último quadro do programa. Que legal isso. Que é o quadro da agenda cultural, que para vocês que viveram toda essa história nesse momento aqui e ficaram com vontade, né, tanta de coisa. viver tudo isso e mais um pouco, a Karina, que é a nossa voz feminina cheia de graça, vai falar com vocês sobre isso. Legal. Então, cultura boa é cultura compartilhada. Sim. Então, você já nos adiantou um pouquinho sobre esses planos futuros. Sim. Você vindo agora para Balneário Camboriú, você já tem outros projetos, outros planos com relação à fotografia? Fazer alguma coisa que possa nos adiantar? Sim, agora? eu vou abrir então um lado, tá? Nós vamos passar a ser curadores de um novo espaço que vai abrir aqui, tá? Eu e minha esposa. A nossa intenção é fomentar a arte. Lógico que a gente vai trabalhar dentro do critério de galeria, não só com o nosso trabalho, pelo amor de Deus, né? Mas uma coisa aberta a outros artistas, porém dentro de um conceito internacional. Nós vamos trazer para cá um conceito de fazer um trabalho dentro de uma galeria de arte num projeto mais conceitual. Inclusive nós vamos lançar um manifesto de arte que a gente pretende fazer aqui, porque a gente tem não só o fator de ter vivenciado isso lá fora, de vivenciar isso também, paralelamente a estar morando no Brasil, né? A gente tem exposições fora do Brasil, mas justamente poder colaborar com a cultura do Brasil, porque eu sinto que precisa haver uma cultura maior da arte. Eu tive conversando até com, eu não vou citar, pelo amor de Deus, mas tenho que falar isso. Conversei com arquitetos aqui que não sabem quem foi Mondrian, não sabem quem foi os pintores da época do impressionismo, não tem um conhecimento de arte, eles têm um conhecimento técnico daquilo que eles estão fazendo dentro de um mercado que eles fazem a decoração para vender o que está aí, né? Sim. Não existe um critério de arte, né? Na arquitetura, o que tem acontecido muito, o pessoal está muito preocupado em ter uma apresentação
em criar uma apresentação que as pessoas entendam. Que as É, pessoas não, mas não é- que seduz as é, pessoas. não só isso, muito mais. Aí eles focam em elaborar muito a composição da imagem. Aí coloca copo, coloca o lencinho, coloca a cortina balançando, coloca papapá, tudo trabalhando nos programas de renderização de imagem. Sim. Mas a essência da arquitetura passa longe. Então, a outra, não tem conceito. Eles vão Isso. numa galeria de arte, comprar um quadro que vai combinar com a decoração. quer Isso. dizer, não tem nada a ver. Tá Isso não é arte. Isso é mercantilismo. é muito mais um trabalho decorativo do que um trabalho conceitual. Na Europa existem pessoas, arquitetos que eu conheço, tem um arquiteto muito amigo meu, com quem eu trabalho também, que é o Eduardo Petrica, que é um cara que faz trabalhos incríveis lá fora, e que a gente usa o seguinte: ele vai fazer uma decoração do espaço, ele pega uma imagem minha, e dessa imagem ele vai começar a criar todo o trabalho do contexto do que vai ser a casa, porque aquela imagem é o conceito de quem vai morar lá. Então é diferente do que as pessoas estão fazendo. É o contrário. Sabe? Então eu acho que precisa começar, como eu usei lá atrás, né? Vamos pensar fora da caixa, vamos fazer esse filme virar ao contrário. Pô, que demais, que pode ser uma coisa. Vamos pensar diferente, precisa começar a pensar diferente. Você entra na casa das pessoas, é tudo igual. Sim. Aqui em Balneário Camboriú, tive vários apartamentos, fui em várias situações aqui, de pessoas, inclusive, muito bem relacionadas aqui. Você entra na casa das pessoas, sabe, muda só a cor, praticamente de uma coisa para outra, é tudo uma mesmice. Então, Só trocou o endereço. eu acho que precisa haver um pouco mais de criatividade no sentido artístico, no geral. Não digo isso só para arquiteto, não. Estou dizendo isso para no geral, né? Sim. E principalmente nas pessoas que vão contratar nós profissionais, né? Entre aspas falando. Claro. Porque o maior problema é que a maioria das pessoas não tem a cultura do que é um quadro no Mondrian, por exemplo, entende? Então a gente precisa, de certa forma, fomentar. E uma das coisas que eu e a Cristina queremos fazer aqui é fomentar cultura nesse sentido. Trazer workshops, palestra, curso, divulgar coisas no sentido de agregar valores que estão aqui, artistas que não têm reconhecimento, artistas que são bons e não tiveram oportunidade de expor de uma forma profissional, de uma forma adequada, não é? Enfim, só para você ter uma ideia, não só pensar no sentido do critério do famoso. Não é? Só para você ter uma ideia, a nossa galeria de artes, que vamos dizer assim, pública, né? Está fechada há mais de 6 anos. Pois é, eu já estou sabendo dessa história. Então, assim, agora com essa... fui lá, inclusive, conhecer. Esse pessoal que entrou novo, a gente está conseguindo, através do Conselho de Cultura, porque também tem muitas coisas, Bergamo, que diz respeito à legislação, né? Ou seja, a gente precisa buscar alguma forma de lei, porque senão a gente também fica... Não, tudo de bem. A única coisa que eu acho que é muito importante é que o lado da cultura, no senso público, ele precisa ser mais adequado àquilo que realmente é arte. Porque estão trabalhando com arte no Brasil no sentido de artesanato. Assim, e não é artesanato. Artesanato é uma coisa, a arte é outra. Tanto que quando me pedem assim, faz um quadro para mim em tons de azul, eu paro e olho. Que combine com o meu sofá. Então, mas eu paraliso e eu não consigo fazer. Não é assim, a minha mulher às vezes diz assim, isso não quer vender, não tem como, isso não eu não consigo. É uma coisa que desde sempre. Eu nunca fiz uma coisa sobre encomenda neste sentido, entendeu? Porque vai combinar com o sofá, etc. E tal. Bom, a gente está encaminhando para os finalmente. Quiero solo agregar esto. El sentido de la cultura también, como él está metido en su historia de fotografía, nos estamos mucho en la música, entonces también tiene que existir en los artistas, quien se considera artista o que tiene un movimiento cultural, es no tampoco enfecharse, yo soy músico, sou música. Exato. Com certeza. Não. Por isso que eu falei. Claro. Por isso que eu desculpe te cortar, mas com bom sentido. Por isso que eu falei que não só arquitetos, mas é para todos. E para nós, principalmente os artistas que fazem a arte acontecer. Precisa ver realmente esse mix aí. Tem que ter essa conversa. Muito legal você está falando. E é por isso que nós temos um podcast. Para trazer isso, para trazer essa discussão. Por isso que eu vim aqui.
Bem-vindo. Exatamente. Palavras finais, Karina, por gentileza. Bom, antes de ir às palavras finais, eu gostaria de saber quais são as suas mídias sociais, para que o nosso público também possa te acompanhar e conhecer um pouquinho mais do Pois teu não. trabalho. Eu tenho o meu site, que é jcbergamo.com, né? Tem o meu Instagram, que é @jcbergamophotographer em inglês, né? Fotógrafo em inglês, photographer. Mas acho que você pôr JC Bergamo já aparece. Que mais? Eu acho que são os principais. Ali já dá para conhecer bem meu trabalho, já dá para ter uma noção maior do meu trabalho, né? Depois os próximos novos eu indico para vocês, tá bom? Tá legal. O que vai ser da galeria e tudo, né? Opa, Comandante. estamos aqui na boca. Sí, primero, sobre todo agradecer que estás dentro de la comunidad, que hace falta que personas del peso como usted y su esposa estén, colaboren con la sociedad haciendo cultura, es fundamental, sobre todo para jóvenes y crianzas, y después los adultos que sepan aprovechar esa oportunidad que tienen de conocer a personas como usted. Nós estamos completamente agradecidos por estar aqui hoje conosco. Prazer todo meu. Muito agradecido pela oportunidade. Muito obrigada Eu que por ter agradeço. vindo. Para nós é uma alegria enorme. Que bom saber, né, que tem mais uma pessoa que Claro. se une a nós também nessa corrente pela cultura, certeza. pela divulgação Com do certeza. belo. Se tiver daquilo ao que meu é bom. alcance, conte comigo. Mestre Daniel. Minhas palavras finais, você falou que ficou lisonjeado estamos nós. Agora eu vou descrever uma coisa. A tua sensação quando você chegou lá na Itália e entrou naquele primeiro estúdio lá, e viu lá as fotos dos mestres. profissionais, dos mestres, que são tuas referências, e você teve aquele suspiro e pensou, o que eu estou fazendo aqui? Foi a mesma sensação que eu tive quando abri o teu site. Que legal. Eu falei, Nossa. pô, essas fotos Obrigado. eu via nas revistas que a minha mãe colecionava. A minha mãe assinava o Hélio, Marie Claire, McCall, e muitas dessas fotos estavam lá. É verdade. E eu era aluno, estudante, mas tem um detalhe. Eu conheci um pintor japonês radicado aqui no Brasil, não sei se você já ouviu falar dele, Yukio Suzuki. Não conhecia. Ele é um grande artista, mas ele trabalhou na obscuridade por anos a fio. Mas ele gostava muito das coisas que eu fazia nas escolas de arte. Na escola, Sim. nos trabalhos de arte. E tem muita influência desse visual aqui. Tem Legal, muita que coisa. bom, fico feliz. Graças a Deus, obrigado. Eu que Obrigado por ter agradeço. vindo. Bergamo, Eu que suas agradeço. palavras finais para o nosso público, para o nosso objetivo aqui, né? Sim. Como cultura e harmonia, por favor. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade, né? Estou muito feliz de estar vivendo aqui. Eu acho que eu vim para um lugar certo, no momento certo, né? Com certeza. Estou numa fase da minha vida agora em que eu realmente estou pensando no que eu posso colaborar com as pessoas para ajudar em cima de todo o background que eu já tive, que eu posso trazer para as pessoas, né? Para os jovens principalmente, né? Porque é sempre a geração que vem, né? Mas não só, né? Para aqueles que estão vivos como eu também, né? Poder compartilhar de bons momentos, né? Claro. Me coloco à disposição e contar que vem novidade pela frente aí. Show de Viemos bola. com boas coisas, acredito eu, né? Queremos fazer boas coisas com pessoas que realmente são muito profissionais. Eu estou agregando pessoas com a gente para poder fazer o trabalho acontecer de verdade. E final de outubro temos aí uma exposição para divulgar depois para vocês, tá bom? Maravilhoso. Muito obrigado. Legal, olha, gente, Obrigado Bom, pelo eu tô na convite. expectativa. O nosso público, gente, em primeira mão, só no Cultura em Harmonia que a gente tem isso, né? Primeira mão, assim, é o que vai acontecer em Itapema, que é maravilhoso, né? Eu já sei um pouquinho desses bastidores, estou bem né? feliz com Imagino. isso. E eu gostaria de encerrar com um pensamento que eu fiz sobre fotografia. É simples, é humilde, mas é de coração. Por favor. Aqui do nosso Cultura e Harmonia. Por favor. Fotografar é brincar de guardar pedaços do tempo dentro de um abraço de luz. É colher instantes que florescem para sempre na memória, como se cada clique fosse uma semente que germina no jardim da lembrança. A fotografia é um jeito que a luz encontrou para contar histórias, pintar com o sol e escrever com as sombras. É poesia silenciosa feita de luz, cor e olhar. É guardar o sorriso do tempo em um pequeno pedaço da eternidade. Só uma Maravilhoso. homenagem para você. Obrigado.
Obrigado. Ficamos aqui com o nosso Cultura e Harmonia. Muito obrigado para o nosso público, nós estamos tendo um engajamento, então logo foi um prazer, é maravilhoso, uma Edição honra. especial hoje, hein? Muito especial, muito obrigado. Façam arte, sejam felizes. Yes! Obrigado, querido. Muito obrigado.